e falar a verdade. Mas a verdade é uma, não pode ser duas verdades, compreendeu? Então, o primeiro campeonato brasileiro foi feito dia 15 de novembro de 1969, lá em São Paulo, pelo comendador Hermelino Pascoal Angotti, que era o comissário de Força de Saúde, e o doutor Amador Paz de Almeida, que era ministro do Trabalho, certo? Então, eu estou aqui com a foto dos que ter participado do campeonato, está aqui, ó. O Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo foi realizado de 1947 a 1954, por iniciativa do Dr. Marcelo Benjamin de Viveiros e a equipe da Liga Brasileira de Halterofilismo, sediada no Rio de Janeiro. Este mesmo grupo de pioneiros editava a revista Força e Saúde e a revista Músculo. Depois desse fértil período, o campeonato não foi mais realizado até 1969. Foi em São Paulo, no Clube Hormes, por iniciativa da Federação Paulista de Culturismo, que então renasceu o máximo evento nacional. Seu crescimento a partir daí foi notável e atualmente reúne dezenas de atletas de todo o país. Aí mostra aqui a foto. Esta foto histórica, feita na Academia Força e Saúde, de Sr. Hermelino Pascoal Angotti, mostra um grupo de dedicados musculadores da época, entre os quais estão Paulo Mendes, Dr. Amador Paz de Almeida, que era delegado de trabalho em São Paulo, Carmelo de Castro, Aguinaldo Cortez, o próprio Angotti, Edmar de Carvalho, Emílio Fontoura, exibindo o cartaz do evento, e Claudine Bertoncelli, do Paraná. Todos que participaram deste momento histórico do nosso esporte fazem jus a essa recordação. Aí eu pergunto, onde é que está o seu Eugênio Koprowski? Isso foi o primeiro campeonato, 1969, que foi em São Paulo. O segundo foi na Bahia. No terceiro, em 70, foi na Bahia. 71 não houve. 72 foi em São Paulo. 73 foi em Porto Alegre, onde eu conheci o Arnaldo Cigarã, o Claudinho Bertoncelli, do Paraná, Arnaldo lá do Rio Grande do Sul, o Rodalém, o Salvador, que era o presidente da federação de lá, compreendeu? Aí em 75 foi realizado o campeonato no Rio de Janeiro. E Carmelo foi para poder oficializar, eu trazer em 76 o campeonato brasileiro. Em 77 foi em Juiz de Fora. Em 78 foi em Fortaleza. Em 78 foi quando eu fui campeão brasileiro lá em Fortaleza. E em 79 foi em São Paulo. Aí o que é que aconteceu? Agora eu lhe pergunto, meus amigos, se eu não tivesse esses jornais aqui, da época, como é que eu ia provar a minha lisura e a minha honestidade? Está aqui. Em 78, o jornal O Povo de Fortaleza. O atleta Carmelo de Castro, de Pernambuco, foi escolhido ontem o melhor Mister Brasil de 78. Agora, em 70, um ano anterior, Juiz de Fora, o Adão Ciríaco está aqui. Em lugar de entrar na categoria dele, alta, entrou na categoria média, que era minha. Está aqui, Adão Ciríaco, categoria média. Está aqui, o nome dele está aqui. Adão Ciríaco, categoria média. O Benedito Honório foi categoria juvenil. Agora, por que é que ele veio para a minha categoria, se a dele era alta? Porque ele ia disputar com o Joel Balduino, pernambucano, que foi campeão pela minha academia e estava morando no Rio de Janeiro, que é justamente o Pirihuco dos Trapalhões. Aí o que é que aconteceu? O Eugênio vai e levanta uma calúnia contra a minha pessoa, que o Benedito Honório foi o campeão, o Adão Ciríaco foi o campeão, e eu fiquei em terceiro lugar. Por que fiquei em terceiro lugar? Quando terminou o campeonato de Juiz de Fora, quando a gente estava pela manhã, foi no Cine Central, ia dar o resultado só dos campeões de cada categoria. E do segundo ao quinto lugar seria à noite na televisão.
Quando a gente está no palco e o outro estava o Adão na nossa categoria. E todo mundo sabia que Adão tinha 1,74 m. Então o que é que aconteceu? Por que é que Adão saiu da categoria dele e veio para a nossa? Queria disputar contra o Joel Balduino, quase 1,90 m de altura, ele ia perder, certo? Então, o Antônio Ramos, que era o vice-presidente da Confederação, que está vivo ainda, já nos reunimos para pedir a reeleição do Adão. Aí já tinha dado o resultado, só dos campeões, né? A noite daria do restante da classificação. Aí o Ramos falou para o Justino Viana, dizendo que a gente estava querendo, que foi o menino Eduardo Cobal da Bahia, o Almir lá de João Pessoa, os demais atletas, o Galdino da Bahia, pedindo que o Adão fosse remedido, porque tinha matéria na revista Mister América, a altura dele era 1,74 m. Aí o Ramos olha, chamou o Justino Viana, que era o presidente da Federação lá de Minas Gerais, o pessoal quer que o Adão seja remedido. Ele disse, olha, a Assembleia vai começar daqui a pouco. Eu só peço isso ao Justino Viana, que é o presidente, se todos assinarem. Todos assinaram. Todos. Aí o Adão ia passando, os dirigentes iam ficar para o Congresso Técnico e os atletas iam pegar o ônibus para passeio turístico. Aí lá veio o Adão. Aí o Ramos perguntou, Adão, qual é a sua altura? 1,74 m, chefe. Ele mesmo falou. Na hora da Assembleia, pedimos a reeleição do Adão, aí o doutor disse, olha, quem mediu o Adão fui eu. Eu digo, então vamos pedir que ele seja remedido, todo mundo. Aí deu um murro na mesa. É porque o homem de manhã tem uma altura de tarde, tem outra. Poxa, realmente me informei a posterior, que realmente com a rotação da Terra acontece. Mas é micromilímetro, e se remedisse todo mundo ia subir, todo mundo ia baixar. Aí chegou lá a Justiça Carneiro, se reclama na Justiça Esportiva, ia para aqui, doutor Laércio, se adiantar alguma coisa, não ia ficar de nada. Aí, quando foi de noite, fomos para a televisão, não tinha energia, faltou energia, ficamos esperando, fomos para o restaurante, aí Carneiro, o Ramos Paulo Carneiro, você foi vice-campeão. Eu não queria nem levar esse caso à frente, está entendendo? Aí a turma, Carneiro, se você for vice, você vai subir um degrau, vai ser o campeão, e todo mundo vai subir. Compreendeu? Aí o que é que aconteceu quando foi de noite, lá no restaurante, Carneiro, terceiro lugar. Doutor Marcos Fernandes, médico advogado, de Fortaleza, que no outro ano realizou o Campeonato Brasileiro lá, em Fortaleza. Eu quero pegar o doutor Laércio aqui, de médico para médico, quero saber que história é essa que o homem de manhã tem uma altura e tarde tem outra. Aí o Ramos chegou lá, o doutor Laércio mandou Ramos, o doutor Laércio não foi. Aí eu falei, Ramos, tu disseste que eu fui vice-campeão, e foi, Carmelo. Eu fiquei sem falar com o doutor Laércio por 3 meses por sua causa. Quer dizer, eu de campeão fui para terceiro lugar. Aí, resultado, quando chega lá em Fortaleza, aí o que é que aconteceu? Está aqui, ó. Pernambucano foi eleito Mister Brasil 78. O atleta Carmelo de Castro, em Pernambuco, foi escolhido ontem o Mister Brasil 78. Agora, o Adão Sirico foi para classe alta, tá aqui. Por quê? Ué, no ano anterior foi classe média, no outro ano classe alta. Por quê? Porque o Joel Balduino não estava lá. Aí, no overall, eu ganhei para o Adão Sirico, os outros dois, eu fui campeão overall. Aí teve uma discussão terrível da gente, sabe por quê? Na mesma noite que se realizava o concurso de Miss Brasil, lá em Brasília, estava sendo realizado o Mister Brasil, lá em Fortaleza. E um repórter da revista Manchete estava lá com a passagem na mão, né? Para dar o campeão, né? Aí o Emílio Fontana, meu grande amigo, dizem que ele é que tinha que ir, porque foi o Mister dos Mister. Aí o Cláudio Flávio Magalhães, eu queria muito bem a ele, um surdo, então não estava entendendo aqui, cheio o cara Mister dos Mister, que devia ir era ele. E eu só na minha, calmo lá, a briga começando, na frente do público saía. Aí o doutor Marcos Fernandes, olha, isso aí é uma decisão que nem é de presidente de federação, nem de confederação. É uma decisão da revista Manchete.
Aí o Davi, o nome dele, disse, olha, não existe concurso Miss das Miss. Eu estou aqui com passagem, lá, essa mesma hora, está sendo realizado a Miss Brasil. Eu estou aqui para entregar a passagem ao Mister Brasil, campeão absoluto, que é o senhor Carnélio de Castro, está a passagem aqui na mão. Meus amigos, e não parou aí não. Hoje ele divulgando que tinha uma lâmpada no palco, que eu queria, eu só ficar debaixo dessa lâmpada. Isso é humanamente impossível. Os atletas sobem fileirado, não pode escolher o local que vai ficar. Agora, eu digo uma coisa a vocês, meus amigos. Se eu não tenho esses jornais guardados, como é que eu ia provar que eu estava sendo caluniado covardemente? Não poderia provar nunca. Aí, resultado, quando foi em 79, que o campeonato foi lá em São Paulo, no Ibirapuera, o doutor Marcos Fernando foi. Quando a gente chega lá, estava Eugênio pela primeira vez, 10 anos foi que eu vi pela primeira vez, botando todos os atos de São Paulo. Foi briga, foi confusão, confusão feia, entendeu? O doutor Marcos Fernandes ficou revoltado com aquilo. Aí chegou o doutor Laércio, não, vai ser um árbitro para cada estado. E Eugênio se retirou. Foi a primeira impressão que eu tive de Eugênio Coprócio. Então é muito lamentável, meus amigos, esse Carnélio não tem os arquivos de jornais todinho como eu tenho, como é que eu ia provar se uma palavra minha contra do outro? Então, o que aconteceu? Outro fato lamentável do senhor Eugênio Coprócio. Está aqui, pega o quadro dele, pega o quadro. Está aqui